Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, como vocês já sabem, meu nome é Celso e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Hoje a gente vai recapitular os conceitos já vistos e começar a estudar um pouco do capítulo 2 do livro, certo? A gente primeiro estudou o capítulo 1 e vimos a diferença entre matéria e energia. A gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? E ele pode se apresentar de 3 estados físicos. São eles sólido, líquido e gasoso, certo? E eles podem ter, a matéria pode ter várias dimensões, ser microscópica até como uma montanha que tem grandes dimensões ou até mesmo como todo o planeta, certo? A matéria pode ser visível ou não. Por exemplo, o ar é considerado matéria, mas a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir, certo? E a matéria, ela pode ser observada, a gente pode, por meio de experimentos, observar a matéria, qualificar, ou seja, dizer o que é matéria e o que não é, e quantificar, dizer o quanto tem daquela matéria em determinado lugar. Por exemplo, nosso corpo é matéria. Então eu posso quantificar, dizer o quanto no meu corpo tem de matéria. A gente faz isso através da balança. Quando a gente sobe na balança, a gente está vendo, a balança está dizendo o quanto tem de matéria no nosso corpo, certo? O segundo conceito que a gente viu foi o significado de energia. Energia vem do grego e significa trabalho. Ou seja, a energia ela sempre vai estar ligada à realização de trabalho, ação ou movimento, certo? E aí, a grande pergunta é, o que faz algo ser ou não ser matéria? Então, se a gente for pensar, desde o início da humanidade, nossas necessidades humanas, elas mudaram bastante. Antigamente, a gente precisava de coisas básicas, fogo e alimentação. E com o passar dos anos, as nossas necessidades, elas foram aumentando. A gente cada vez mais precisa de mais tipos de energia, mais trabalho, mais dinheiro, mais objetos. A nossa necessidade, ela vai aumentando cada vez mais, certo? E junto com o significado de energia, a gente tem o conceito de trabalho. Energia e trabalho, eles andam juntos, são coisas que não podem ser separadas, certo? Um grande químico aí renomado nas ciências, chamado Antoine von Lavoisier, ele disse a seguinte frase, que é muito famosa: na natureza, nada se perde e nada se ganha, tudo se transforma, certo? E as grandezas, elas podem ser divididas, a gente viu na última aula, que as grandezas podem ser divididas de 2 formas. As grandezas primitivas, que são as grandezas. A gente viu que as grandezas, elas podem ser primitivas quando a gente consegue definir exatamente o que é aquela grandeza. Grandeza é tudo que existe no universo. Quando a gente diz exatamente o que é grandeza, elas são primitivas. E quando a gente não sabe definir, como por exemplo o tempo, a gente não consegue definir o tempo, ela é uma grandeza não primitiva, porque a gente não consegue definir o que ela é, certo? A gente viu também as propriedades gerais da matéria. A gente viu o corpo, o que é o corpo, a massa, volume, extensão, inércia, elasticidade, divisibilidade. E a gente também viu as propriedades específicas da matéria, que vão dizer as características gerais da matéria, como cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, dutividade, condutividade, temperatura, magnetismo, viscosidade, volatilidade, certo? A gente também viu um grande princípio. A gente também viu a diferença entre fenômenos químicos e fenômenos físicos. A gente viu que fenômenos químicos precisam gerar uma nova substância para serem considerados químicos. Já fenômenos físicos
são coisas como, por exemplo, rasgar papel, porque a gente só muda a parte física da matéria, certo? Na segunda parte da aula, certo? Como eu tinha falado, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de vocês, certo? E o tema do capítulo é substância e mistura, certo? Lembrando que quem não consegue enxergar, eu vou ler tudo que eu estou falando no quadro, é só vocês se localizarem, perguntar cada coisa e escrevendo, porque eu vou lendo o que eu estou escrevendo, certo? Quem lembra da aula passada que a gente viu um pouco sobre matéria, energia? Então, vocês lembram que tudo ao nosso redor é formado por matéria? Certo? A gente tem a matéria. Mas o que será que forma a matéria? O que será que forma a matéria? O que vai formar a matéria é um componente da matéria, de todas as matérias, chamado de átomo. Ou seja, a junção de vários átomos vai formar o que é matéria, certo? E o que é um átomo? Lá na Grécia Antiga, dois filósofos gregos um dia resolveram pegar duas pedras, certo? Uma ao lado da outra, e começaram a quebrar essas pedras de forma repetidas vezes. Eles quebraram, até que essas pedras, elas ficaram bem pequenininhas mesmo, assim, em pedaços bem pequenos. E eles deram o nome dessas partes que eles não conseguiam mais quebrar de átomos. Por isso que átomo vem do grego, que significa A é de negação, o A sempre vai ser de negação, certo? E o resto da palavra, o tomo, significa parte. O nome desses dois filósofos é Leucipo e Demócrito, certo? E eles criaram a teoria do átomo, que tudo era formado por átomo, que são essas partes que a gente não consegue mais quebrar, certo? E a combinação de vários átomos, eu vou ter substâncias químicas. Certo? Recapitulando aqui um pouco. Hoje a gente vai estudar substância e mistura, o que é que isso significa, certo? A gente tinha falado na última aula que tudo ao nosso redor é formado por matéria, certo? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e o que não é matéria é energia. E hoje a gente está descobrindo que a matéria é formada por átomo, certo? E átomo significa a não parte. A não parte. Ou aquilo que não faz parte, certo? Até aqui tudo certo? E a junção de vários átomos, a gente vai ter a formação de substâncias químicas, certo? Aqui está escrito substâncias químicas. Lembrando que é de grande importância que vocês copiem tudo isso que eu estou batendo no quadro, certo? E agora, a gente vai estudar o que são essas substâncias químicas. Certo? Agora a gente vai estudar algumas características dessa substância química. Lembrando que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e o átomo é o que constitui a matéria, o que vai formar a matéria. Certo? E as substâncias químicas são a junção de vários átomos, é formado por
substâncias químicas, certo? A primeira característica das substâncias químicas é que elas são uma porção da matéria, certo? As substâncias químicas são porção da matéria. E elas vão ter propriedades. E essas propriedades vão ser bem definidas certo? As principais características das substâncias químicas são a porção da matéria e são propriedade definida, certo? E quais são essas propriedades definidas? A gente vai ter as propriedades que eu vou chamar de PF, PE e D. Certo? PF, PE e D. O que é cada uma? PF é o ponto de fusão. O que vai ser o ponto de fusão? Vai ser quando eu passo a substância do estado sólido, se eu estou com sólido, por exemplo, um gelo, e ele deixa de ser gelo e ele vai para o estado líquido. Certo? É chamado de ponto de fusão, que é onde eles se fundem. Certo? E PE significa ponto de ebulição. O que vai ser a ebulição? Quando eu saio do estado líquido e eu passo para o estado gasoso. Certo? O ponto de fusão vai ser quando eu saio do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição vai ser quando eu saio do líquido para o gasoso, certo? Sólido para o líquido, PF, que é ponto de fusão, e líquido para o gasoso, PE, que é ponto de ebulição, certo? E D, professor? Então, D significa densidade. Densidade. O que é densidade? Densidade vai ser a massa do volume, o quanto ele ocupa, certo? Sobre o volume, certo? Tanto é que a fórmula de densidade vai ser densidade D igual a massa sobre o volume. Por exemplo, uma água ela tem um nível de densidade 1, mas um suco de graviola, ele não é bastante grosso, denso, não é isso? Então ele é muito denso, porque ele é mais denso que a água, ele é mais grosso que a água. E algumas coisas, como alguns remédios, alguns sucos também, eles são mais raros que a água, ou seja, eles são menos densos que a água, certo? E agora a gente vai, continuando aqui sobre substâncias químicas, a gente vai ver um nome bem complicadinho agora, que eu vou precisar da ajuda de vocês, que prestem bastante atenção, que são as propriedades organolépticas. Certo? Propriedades organolépticas. O que é isso, professor? Então, propriedades organolépticas é tudo o que sentimos. Certo? Tudo o que sentimos. Como assim? O cheiro a gente não sente, a textura a gente não sente, a cor a gente não vê, visão é uma sensação também, você sabia? Então, visão também é uma sensação. A cor a gente não está vendo, então a gente está sentindo a cor
cor, sentindo a textura, sentindo se é quente ou frio, certo? Então, tudo que a gente sente são propriedades organolépticas, como cor, textura, cheiro, certo? Cor, textura, cheiro, tudo isso são propriedades organolépticas, certo? Vocês podem ir pausando e copiando, certo? Ó, uma informação muito importante aqui que vocês precisam frisar bastante no caderno de vocês é que duas substâncias podem possuir duas características iguais. Mas não todas elas. Certo? Vou repetir aqui. Duas substâncias podem possuir duas características iguais, mas não todas elas, certo? Todas elas. Como assim, professor? Eu posso ter duas coisas iguais, certo? Parecidas. Elas são diferentes, mas são parecidas. Elas podem ter cor, textura, formato, densidade, pontos de fusão, ponto de ebulição, semelhantes, iguais? Não. Por quê? Se elas tiverem tudo igual, todas as características iguais, elas são a mesma substância. Entenderam? Vou explicar de novo. Eu vou ter duas coisas, certo? Por exemplo, dois apagadores ou dois pilotos. Eu vou ter dois pilotos, o piloto A e o piloto B. Cada piloto vai ter suas próprias características. Algumas podem ser semelhantes. Por exemplo, os dois pintam um quadro. Os dois têm um tamanho bem parecido. Mas os dois não são iguais, certo? Se forem iguais, é porque eles são do mesmo material. Mas aqui o plástico é mais mole e esse daqui, preto, o plástico é mais duro. Ou seja, não são materiais iguais, são materiais diferentes que possuem algumas características iguais, certo? E agora continuando sobre substâncias químicas. Vou dar um exemplo aqui da água. Certo? Ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Qual é o grau que a água deixa de estar no estado sólido e passa para o estado líquido? 0 graus Celsius. Certo? E o ponto de ebulição, que é quando a água deixa de estar no estado líquido e passa para o gasoso. 100 graus Celsius. Que é quando as coisas começam a ferver. Certo? Agora a gente vai ver o que é uma substância pura. O que será uma substância pura? Quando a substância é formada por um único tipo de molécula. Certo? Substâncias puras são quando elas são formadas, quando ela é formada por um único tipo de molécula. Certo? Exemplo.
de exemplo. Oxigênio. O oxigênio é o ar que a gente respira, que a gente bota dentro do nosso pulmão. E a gente coloca para fora gás carbônico. Oxigênio e gás carbônico. A gente coloca para dentro dos nossos pulmões o oxigênio, certo? E coloca para fora dos nossos pulmões o gás carbônico. O símbolo do oxigênio, para ficar mais fácil, para a gente não precisar estar escrevendo sempre oxigênio, 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 o símbolo é O2. Um O bem grande e um 2 bem pequenininho aqui do lado, ó. Certo? Ó, um O bem grande e um 2 bem pequenininho aqui do lado. E o gás carbônico que a gente coloca para fora, aquela fumaça preta que sai dos ônibus, dos carros, também é gás carbônico, certo? O símbolo dele é CO2, ó, é C, bem grandão, O também bem grandão e 2. C, bem grandão, O, bem grandão e 2 aqui, pequenininho, certo? E ainda, ele vai possuir, as substâncias puras vão possuir mais duas características, certo? Quais são as características das substâncias puras? A primeira característica é que elas sempre vão ter composição química única. E elas vão ter as propriedades constantes. Certo? As substâncias vão ser pura e a composição química vai ser única, certo? E as suas propriedades, elas vão ser constantes.